O Irã lançou 25 mísseis em 2 ondas separadas contra Israel pouco depois da meia-noite de quarta-feira. A maioria foi interceptada e não houve vítimas, apenas alguns danos materiais. Enquanto isso, fortes explosões abalaram Teherã. Relatos indicam que uma universidade ligada à Guarda Revolucionária foi atingida, junto com fábricas de mísseis e outros alvos estratégicos. O presidente Donald Trump e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu conversaram por telefone. Já o líder supremo do Irã fez ameaças contra Israel em farsi, hebraico e inglês. O que restou da Guarda Revolucionária também ameaçou os Estados Unidos, advertindo que, se entrarem na campanha aérea, sofrerão retaliações severas. Antes de continuar, pedimos que curtam o vídeo. Isso ajuda muito nossa equipe, que trabalha duro para trazer os conteúdos. Curtir o vídeo e se inscrever no canal também nos ajuda a evitar ataques ao nosso canal. Assim, você poderá acompanhar as principais notícias com todos os detalhes. Nosso conteúdo é preparado com muito cuidado. Não se esqueça de ativar as notificações para receber as últimas atualizações. Agora vamos às notícias. Este é o 6º dia da guerra direta contra a Guarda Revolucionária, na chamada Operação Leão Ascendente. Israel entrou em uma nova fase do conflito e cresce a impressão de que o regime dos ayatolás está à beira do colapso. As Forças de Defesa de Israel, FDI, continuam bombardeando alvos dentro do Irã, com ataques registrados nas regiões de Shiraz e do oeste de Teherã. Autoridades iranianas também denunciaram um ataque cibernético contra um banco associado à Guarda Revolucionária. Um grupo de hackers pró-Israel assumiu a autoria pelo ataque por meio de um canal no Telegram. Após um aviso de evacuação das FDI para um distrito inteiro de Teherã, a Força Aérea Israelense atacou a Universidade Imam Hussein, também ligada à Guarda Revolucionária. Durante a noite, enormes engarrafamentos tomaram as estradas ao redor da capital iraniana, com milhares de moradores tentando fugir da cidade em pânico. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam a mobilizar aviões e navios militares para bases próximas ao Irã. Entre eles está o bombardeiro estratégico B-2, capaz de carregar o míssil penetrante GBU-47, projetado para atingir os bunkers do reator nuclear de Fordow. Esse ponto é central na guerra. O que acontecer ou não em Fordow será determinante para os próximos passos do conflito. Além disso, caças F-22, F-35 e aviões de reabastecimento estão sendo deslocados para bases norte-americanas dentro do raio de ataque do Irã. Trump afirmou que não busca um cessar-fogo, mas sim o fim total do programa nuclear iraniano. Segundo a Casa Branca, o objetivo é impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear, sem concessões. Trump e Netanyahu conversaram na noite de terça-feira, após reuniões de segurança em Washington e Jerusalém. Um alto funcionário israelense disse à CNN que Netanyahu não está pressionando Trump a agir, mas espera que ele tome essa decisão por conta própria. As dúvidas dentro da Casa Branca, a pressão sobre Israel, os planos do Pentágono e a possibilidade de Trump ter participado de uma operação de engano militar aumentam as incertezas. O Corpo de Guardas Revolucionários, IRGC, ameaçou atacar bases dos Estados Unidos na região, caso o país entre nos bombardeios. Os Houthis no Iêmen também ameaçaram se juntar a uma guerra contra os Estados Unidos. Segundo o New York Times, autoridades norte-americanas afirmaram que o Irã estaria preparando mísseis para atingir bases em países árabes e poderia até lançar minas no Estreito de Hormuz, aumentando ainda mais a tensão regional. A situação na região continua crítica e pode causar um desastre para a economia global. Na faixa de Gaza, as Forças de Defesa de Israel, FDI, continuam combatendo o grupo terrorista Hamas sem demonstrar piedade. Recentemente, elas encerraram a caçada aos irmãos Sinoar, líderes do grupo, destruindo o túnel em que estavam escondidos
sob o Hospital Europeu. A operação foi realizada pelas unidades Golani e Ya'am, que despejaram concreto no túnel sem causar danos ao hospital. Com isso, o que restou do Hamas está isolado, sem apoio internacional. Circula agora uma nova proposta que pode interromper o conflito sem permitir que o grupo se reestruture. Em breve, traremos os detalhes sobre esse acordo e o panorama atual na faixa de Gaza. Eu sou Infantaria Militar e este é o seu relatório direto do campo no dia 620 da guerra contra o Hamas, os Houthis no Iêmen, as milícias xiitas no Iraque e outros grupos armados que seguem ordens da Guarda Revolucionária do Irã, o principal comando do chamado Eixo do Mal no Oriente Médio. Antes de começar, peço que compartilhe esse conteúdo, nos siga e clique no botão de inscrição para continuar recebendo informações em tempo real. Vamos ao resumo das últimas 24 horas. O Irã lançou 25 mísseis em 2 ondas contra Israel na madrugada de quarta-feira. A maioria foi interceptada e não houve vítimas, apesar de alguns mísseis terem atingido cidades centrais do país. Quase ao mesmo tempo, 2 drones iranianos foram abatidos perto do Mar Morto. Como resposta, Israel lançou uma nova série de ataques contra Teherã, logo após avisar os moradores do Distrito 18 para evacuarem a área. A mensagem das Forças de Defesa de Israel, FDI, alertava que operações militares aconteceriam em breve e que permanecer na região colocaria vidas em risco. 6 dias após o início da guerra, uma das imagens mais marcantes ainda são os enormes engarrafamentos nas saídas da capital iraniana, com milhões tentando fugir. Ainda não está claro quantas pessoas ouviram e obedeceram ao aviso. Entre os alvos atacados estavam a instalação de produção de mísseis balísticos Rujo e a Universidade Imam Hussein, ambos ligados à Guarda Revolucionária. Também foram registradas explosões em Mashhad, a mais de 2.300 quilômetros de Israel, o ponto mais distante já atingido por aviões israelenses nesta guerra. Vídeos mostram chamas e fumaça nos céus dessas cidades, incluindo Karaj, próxima a Teherã. Após 5 dias sem se pronunciar, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, apareceu com mensagens publicadas na rede X em farsi, inglês e hebraico. Ele declarou que a batalha começa e prometeu agir com força contra Israel, dizendo que não haverá misericórdia. Suas palavras, porém, foram vistas por muitos como um discurso exagerado e pouco convincente. O jornal New York Times relatou que Khamenei também ameaçou atacar bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, caso o país se junte a Israel nos bombardeios. Autoridades norte-americanas temem que os Houthis e outras milícias apoiadas pelo Irã também entrem no conflito. No entanto, o grupo mais perigoso já deixou claro que não vai se envolver e a segunda maior milícia xiita no Iraque fez o mesmo. Se esses grupos estão abandonando o Irã agora, é ainda menos provável que se arrisquem em uma guerra direta contra os Estados Unidos. De qualquer forma, aqui na Infantaria Militar, continuaremos acompanhando todos os desdobramentos desta guerra contra a Guarda Revolucionária do Irã. Continue espalhando a verdade, compartilhe este conteúdo, siga-nos e, o mais importante, clique no botão de inscrição se ainda não o fez. Isso nos ajuda a levar a verdade sobre Israel a mais pessoas. Agora, voltando ao cenário internacional, os Estados Unidos vão se juntar à guerra contra o Irã? Segundo fontes citadas pelo New York Times, o Irã estaria se preparando para atacar bases dos Estados Unidos na região caso aviões americanos ataquem sua instalação nuclear em Fordow. Os Houthis, no Iêmen, também devem retomar ataques contra navios dos Estados Unidos no Mar Vermelho se Washington se envolver diretamente. Milícias pró-Irã no Iraque e na Síria provavelmente atacarão tropas americanas nessas áreas. Outros analistas alertam que o Irã pode até colocar minas navais no Estreito de Hormuz, ameaçando o tráfego de quase 20% do petróleo mundial que passa por lá diariamente. Enquanto isso,
Mahdi al-Mashat, líder político dos Houthis, declarou que o Irã tem o direito de atingir qualquer país que o ataque ou apoie Israel. Segundo ele, Teherã tem capacidade militar e alianças suficientes para responder. Mas será que isso é verdade? Será que o Irã ainda tem aliados dispostos a ajudá-lo em uma guerra maior? Quero saber sua opinião? Deixe seu comentário aqui no vídeo. Eu, pessoalmente, acredito que o Irã está cada vez mais isolado, mas estou curioso para saber o que você pensa. Em resposta a essas ameaças, os Estados Unidos mobilizaram cerca de 40 mil soldados para a região. Eles estão distribuídos entre navios, bases navais e instalações militares na Jordânia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Todos em alerta máximo. Nos bastidores, o presidente Donald Trump está considerando enviar a Força Aérea e a Marinha para apoiar os ataques israelenses às instalações nucleares iranianas, inclusive a fortificada instalação de Fordow. No entanto, sua equipe de segurança nacional está dividida e a decisão final será do próprio presidente. Na madrugada entre terça-feira e quarta-feira, Trump conversou por telefone com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. A ligação aconteceu após longas reuniões de segurança em Washington e Jerusalém. Um funcionário israelense afirmou que Netanyahu não pediu diretamente a entrada dos Estados Unidos na guerra, mas espera que Trump tome essa decisão por conta própria. Outra fonte disse acreditar que a entrada americana é apenas questão de tempo e que toda a operação israelense depende disso. Segundo ela, Netanyahu compartilhou os planos militares e revelou que Israel já tem agentes operando em solo iraniano, provavelmente se referindo ao Mossad, que teria sido responsável por ataque surpresa na última sexta-feira. Trump, segundo relatos, ficou impressionado com o nível de planejamento militar de Israel, mas não fez promessas. Ainda assim, a CNN informou que ele desistiu de enviar representantes dos Estados Unidos para novas negociações com o Irã. 16 de junho, os Estados Unidos enviaram aviões de reabastecimento para o Oriente Médio. Ainda de madrugada, foi relatado que esquadrões adicionais de caças F-22 e F-35 estavam a caminho da região, além de pelo menos 2 bombardeiros estratégicos B-2, que seguiram para a base norte-americana na ilha Diego Garcia, no Oceano Índico. Essa pode ser a notícia mais importante das últimas 24 horas. Como foi dito na abertura, no momento em que o Ayatollah Khamenei olhar para o céu e ver essas aeronaves, até mesmo ele terá de reconhecer que a guerra está perdida para o Irã. A grande pergunta agora é: o presidente Donald Trump autorizou o envio dos B-2 para ataque? Washington está prestes a entrar oficialmente na guerra? Deixe sua opinião. O conflito entre Israel e Irã, que vinha sendo moderado pelos Estados Unidos, está entrando em sua fase final, a fase diplomática. Estamos num momento crítico, em que tudo muda muito rápido. Ninguém, nem o Ayatollah, nem o presidente dos Estados Unidos, nem o primeiro-ministro de Israel, tem certeza do que vai acontecer nas próximas 24 horas. Eles sabem o que desejam, mas não sabem o que o outro lado fará. Israel vem bombardeando o Irã há dias. A Força Aérea Israelense já alcançou o domínio total dos céus, atacando livremente com pouca ou nenhuma resistência. Muitos líderes iranianos estão escondidos ou mortos. O Ayatollah Khamenei está recluso em algum abrigo subterrâneo. Uma situação que até virou piada entre os próprios iranianos. Enquanto Israel continua os ataques, o Irã pede cessar fogo, mas quer que os bombardeios parem sem abrir mão de nada. A resposta israelense foi clara: não haverá trégua até que o Irã desista completamente de seu programa de enriquecimento de urânio. Entramos agora na fase mais esperada: como forçar o Irã a parar de lançar mísseis e abandonar qualquer plano de desenvolver uma bomba nuclear. Orem pela paz em Israel. Orem pelos soldados das Forças de Defesa de Israel, FDI, onde quer que estejam, inclusive nos céus do Irã. Orem também pela segurança dos nossos reféns
que ainda estão sob poder do Hamas em Gaza. E não se esqueçam de interceder por todas as vidas inocentes, inclusive pelo povo iraniano, que neste momento precisa das nossas orações e apoio. E, acima de tudo, orem pela paz de Jerusalém.